Composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão do dia 30 de outubro de 2013. Cumprimento aos eminentes pares, também o doutor procurador, advogados aqui presentes, partes, meus cumprimentos. Também eu faço aos nossos servidores. Submeto à aprovação a ata de número 8.201, são das sessões passadas, no quais todos os eminentes pares têm conhecimento do conteúdo, inclusive o doutor procurador. Se não houver alguma, como não foi apresentado uma manifestação para alteração, declaro aprovada. Julgamento atendendo pedido de preferência, um pedido da palavra para questão de ordem, é o 5 da pauta, processo 30.955, agravo regimental em requerimento de ação declaratória de nulidade de ata da convenção partidária e registro de candidatura, agravante Paulo Pereira Fiuza Filho e agravado José Antônio dos Santos Medeiro. Doutor André Luiz Posetti é o relator, quem eu concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, eminentes pares, doutor procurador, advogados. Eu falo antes ou eu sustento? Depois do relatório. Depois do relatório? Tá, obrigado. Relatório cuida-se de agravo regimental, folha 604 a 653, interposto por Paulo Pereira Fiuza Filho, contra a decisão que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, carência de ação, e extingo o processo sem resolução do mérito, nesses autos em que o agravante pretende alterar a ordem de suplência da chapa majoritária eleita de senador. No meu relatório, transcrevo a decisão agravada na íntegra. Está disponibilizada a Vossas Excelências, publicada no dia 20 de outubro de 2014. Em apertada síntese, o agravante sustenta que, aspas, a presente ação tem como escopo anular o ato que nasceu sob o manto da falsificação. Não se trata de uma simples fraude, adulteração ou erro, trata-se, em verdade, de falsificação de crime eleitoral, portanto, a situação toda evidente de gravidade ímpar. O registro da candidatura foi deferido com base em documento ilícito e em documento falsificado, portanto, deve ser declarado nulo ou inexistente. Em princípio, partiu-se da premissa que o registro com alteração da suplência ao Senado era simplesmente objeto de um simples erro, fato que ensejou o protocolo da petição assinada pelos réus. Fecho aspas. Ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento para acatar como correta a via eleita. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor advogado, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, cumprimento a corte, em nome do presidente desembargador Juvenal Pereira da Silva. A questão de ordem é muito singela. O presente caso tem como matéria de fundo uma alegação de falsificação, de fraude na ata partidária. Nos termos do artigo 41, inciso 20 do regimento interno dessa corte, a possibilidade, pedindo aí todas as vênias ao relator, mas a possibilidade de julgamento monocrático seria se houvesse precedente do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral, ou quando manifestamente inadmissível. Por se tratar de um caso único, que se requer nessa questão de ordem portanto, o julgamento monocrático ele suprime das partes o direito a sustentar oralmente.
Então, o que se requer nessa questão de ordem, senhor presidente, é que se restabeleça o direito ao uso da palavra na tribuna, para se manifestar, ainda que seja em relação à preliminar de inadequação da via eleita. Com essas breves considerações, já conhecendo a jurisprudência aqui do tribunal, que não permite a sustentação oral em agravo regimental, mas o caso aqui é sui generis, de modo que se requer o uso da palavra em relação a tratar da preliminar de inadequação da via. Muito obrigado, senhor presidente. Tira a palavra o doutor procurador. Senhor presidente, desembargador Juvenal, excelentíssimos senhores desembargadores, advogados, servidores aqui presentes, bom dia a todos. Quanto à questão de ordem especificamente, com as devidas vênias ao nobre defensor, eu entendo que, como se trata de decisão que não decidiu o mérito da questão, mas apenas extinguiu o processo sem resolução do mérito, entendo que seria, sim, possível ao relator decidir monocraticamente. Diversamente seria o caso se houvesse sido julgado procedente ou improcedente o pedido, ou então se tratasse de provimento ou desprovimento de recurso, hipótese em que aí sim haveria necessidade de jurisprudência consolidada ou súmula, etc. Então, pedindo vênia ao que foi sustentado pelo nobre defensor, o Ministério Público se manifesta pelo indeferimento da questão de ordem. Outra questão de ordem, desembargadora Maria Helena. Senhor presidente, eu não tenho muita certeza, por isso eu devolvo a consulta ao eminente diretor. Me ocorreu agora que parece-me que esbarraríamos uma questão regimental. Sendo assim, eu acredito que nós haveríamos de antes alterar o regimento para posteriormente possibilitar a questão de ordem. Eu não estou muito certa disso, doutor Pedro poderá me auxiliar se esse for o caso. Também estive verificando realmente essa questão da possibilidade. Primeiro que não se trata de uma matéria de competência recursal, mas é competência originária do tribunal. Então, isso já afasta aquele artigo do Código de Processo Civil que permite o julgamento monocrático e tudo. Aqui a questão é realmente puramente regimental. E eu estive verificando realmente aqui no nosso regimento, o artigo 41, de fato não há nenhuma previsão regimental expressa nesse sentido, da permissão do julgamento. O que se fala aqui, no inciso 11, é a possibilidade de decidir monocraticamente homologar as desistências, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento. Como o nosso tribunal, o nosso regimento remete também à possibilidade de, na omissão do regimento interno, se utilizar subsidiariamente o regimento do STE, do TSE, do STF e do STJ, eu também tomei o cuidado de verificar nesse regimento todo. No TSE também não há nenhuma possibilidade nesse sentido. Diz aqui no artigo 25 do regimento do TSE, dizendo que o relator poderá decidir monocraticamente os seguintes feitos administrativos a ele submetido. Então, não há nem possibilidade de análise de outras matérias que não administrativa em competência originária, evidentemente, porque na recursal aí nós temos que aplicar o Código de Processo Civil, que permite o julgamento naqueles casos que todos nós conhecemos. No STF também a matéria é idêntica, não há uma previsão expressa. Diz aqui no artigo 21 do Regimento Interno do STF que o relator pode determinar, em caso de urgência, as medidas do inciso anterior do plenário, que é questão de medidas cautelares.
E no inciso 8º desse mesmo artigo 21, diz que pode apenas homologar as desistências, ou então julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto. Então, pedido que houve no caso de competência originária, que haja perdido o objeto. Então, realmente, essa observação da doutora Maria Helena também me causou também essa preocupação. Eu compartilho, então, em nível de discussão, esse tema com Vossa Excelência e com os demais membros, exatamente porque o objetivo, eu também fiquei aqui refletindo sobre o objetivo da LIDE. Na verdade, ele não pretende refazer o julgamento rejulgar, que aí é a questão da rescisória, né? A pretensão a pretensão rescisória e novo julgamento. Ele não pretende um novo julgamento, ele só quer excluir um dos suplentes, porque ele diz que a inclusão dele se deu por uma ilicitude. Então, realmente não vejo pretensão rescisória aqui. Então, essa é a questão que eu queria submeter também, inclusive, a Vossas Excelências também, a nível de discussão e discussão da causa. Doutor Agamenon. Nós estamos já votando, presidente? Só para entender. Sim, mas... E aí eu teria que colher o voto primeiro do relator. Eu não sei se doutora... O André não votou, né? Não votou ainda na questão. Estamos em fase de discussão. Só discutindo mesmo. Só discutindo. Vou falar. Eminentes pares, pedindo máxima vênia ao defensor, mas está previsto no artigo 62, parágrafo 9º do nosso regimento. Artigo 62, parágrafo 9º. Não cabe sustentação oral, embargo, declaração, conflitos de jurisdição, consultas, medidas cautelares de agravo. Com essas considerações, eu não estou acatando a questão de ordem. Como voto? A questão de ordem é apenas para... realmente eu... A questão de ordem levantada, pelo que eu entendi, é só para ter o direito de de utilizar essa sustentação oral. É isso. Sim, sim. Esse é o motivo. Não, porque a questão, as demais questões vão ser, com certeza, decididas no, entre aspas, mérito da preliminar, né? Se é o caso, perfeito. Se poderia, não poderia, como acho que é a questão de... não, realmente, nesse ponto, acho que me antecipei aí um pouco a discussão, realmente. Então, desembargadora, agora votando. Eu já votei, senhor presidente, mas só reforçando, eu entendo que a causa, não obstante o fato da complexidade da causa, não há previsão legal e regimental, melhor dizendo, para se proceder, não obstante o fato de que seria de grande valia a todos, mas, infelizmente, teríamos que antes alterar o regimento interno. Eu fico com essa. Doutor Agamenon. Na questão de ordem, acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Eu acompanho o relator também, na questão de ordem. Da mesma forma, também acompanho. Estão afastados da questão de ordem. Retorno a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, o voto
encontra-se disponibilizado a Vossas Excelências, onde eu estou mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em razões do recurso, aduzo o agravante que, em princípio, partiu-se da premissa que o registro com a alteração da suplência ao Senado era simplesmente objeto de um simples erro, fato que ensejou o protocolo da petição assinada pelos réus. Ocorre que esse tribunal já se manifestou acerca do pedido de alteração da ordem da suplência, quando do julgamento da lavra do eminente doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, cujo aresto ficou assim emendado. Partidários, coligação majoritária e proporcional, governador e vice-governador, senadores, suplentes, deputados federais, estaduais, apresentação de todos os documentos e informações exigidas por lei, deferimento, habilitação. Tendo a coligação apresentado todos os documentos e informações exigidos por lei e não sendo constatado nenhum óbice para o seu registro, é de se declarar a sua habilitação para participar do pleito vindouro. Indefere-se a inversão da suplência no cargo de senador, posto que tal pedido padece de suporte legal. Determina-se a exclusão do nome do delegado não indicado pelos partidos políticos que integram a coligação. Isso é o pedido de registro de candidatura de número 153078, que gerou o acórdão 19.024, de 29 de julho de 2010, relatoria Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, publicado em sessão na data de 29/7. Este acórdão, o de 19.024, transitou em julgado na data de 2/8 de 2010, data muito anterior ao pleito eleitoral, entretanto, sem que houvesse qualquer recurso. Com essas breves considerações, eu estou votando pelo desprovimento do presente regimental. É como voto, senhor presidente. Ricardo, doutores Gai, doutores aqui presentes, e lembro-me que o assunto já foi objeto de análise, né, deste colegiado quando fazia ainda parte do doutor José Luiz Blazac, tendo suscitado aí acalorados debates. Eu anotei, senhor presidente, que não subsiste apenas aspectos formais de posicionamento na ata do nome do primeiro e do segundo suplente, mas há outros detalhes que merecem ser perquiridos, todos de suma importância, que ora são apontados ou rememorados como suposta fraude, adulteração, temas que constituem graves imputações, sendo necessário, portanto, que esta Corte delibere de uma vez por todas acerca da questão, inclusive, se for ao caso, quanto à eventual preclusão, coisa julgada, ou ainda até mesmo reconhecendo, se for o caso, a apontada, alegada nulidade de atos. Mas confesso aos senhores que o assunto não é de simples intelecção, portanto, eu vou pedir vênia a Vossas Excelências e ao eminente relator, vou pedir vista dos autos. Doutor Pedro Francisco. Aguardo o voto visto. Doutor Agamenon. Eu também vou aguardar. Doutor Lídio Budesco. Também aguardo. Conclusão do julgamento adiado em face pedido de vista da eminente primeira vogal, embaixadora Maria Helena Gargalhano Povos. O 1 da pauta, recurso eleitoral em representação, abuso de propaganda eleitoral extemporânea, requerente José Joaquim de Souza Filho, Baiano Filho. Recorrido do Ministério Público, doutor Alberto Pampado, relator, com a palavra. Egrégio plenário. Relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo representado José Joaquim de Souza Filho, conhecido por Baiano Filho, contra a sentença de parcial procedência de representação que reconheceu a realização de propaganda eleitoral antecipada consistente na adesivagem de veículos com a foto do representado e o slogan: Deputado Baiano Filho, amor e trabalho pelo Araguaia.
sendo os representados José Joaquim de Souza Filho e José Ademir de Assis, este proprietário do veículo adesivado, cada um deles condenados ao pagamento de multa no valor de R$5.000, deixando de condenar também o representado Célio Porfírio de Souza, proprietário de outro veículo adesivado, em razão dele já ter sido condenado nos autos da representação número tal pelo mesmo fato. Inconformado com a condenação, o representado Baiano Filho argumenta em suas razões recursais, em síntese, a inocorrência da propaganda eleitoral antecipada, bem como alega a ausência de comprovação de que ele tenha sido responsável pela elaboração e distribuição das supostas propagandas, razão pela qual pretende a reforma da sentença para afastar a penalidade imposta. Contra as razões do Ministério Público Eleitoral, as folhas tal, acompanhada de documentos. Apesar de ter deixado de transcorrer em óbitos o prazo para a apresentação de sua defesa, o representado José Ademir dos Santos, após a aprovação da sentença, veio aos autos e apresentou petição de nomeação à autoria, que será apreciado juntamente com o presente recurso. É o relatório. Será a palavra do outro procurador? Senhor presidente, eu ratifico a manifestação do Ministério Público em sede de contrarrazões e também me manifesto já de logo pelo indeferimento da intervenção pretendida. Ratificado, retorna a palavra, Vossa Excelência. Voto. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo deputado Baiano Filho, que foi condenado ao pagamento de multa de R$5.000 por ter fornecido, antes do início do prazo de propaganda eleitoral permitida, adesivos para colocação em veículos, com a sua foto e o slogan: Deputado Baiano Filho, amor e trabalho pelo Araguaia. Antes da apreciação do recurso eleitoral interposto, torna-se necessária a apreciação do pedido de nomeação à autoria, efetuado após a aprovação da sentença, pelo também representado José Ademir de Assis. Sem adentrar no mérito quanto a cabimento da nomeação à autoria no processo eleitoral, é certo que a oportunidade para que isso ocorra, nos termos do artigo 64 do CPC, seria no prazo da resposta, e no caso dos autos, o representado deixou transcorrer em óbitos o prazo, conforme certidão de folha 116, razão pela qual indefiro o pedido de nomeação à autoria, passando a análise do recurso interposto pelo deputado Baiano Filho. O recorrente insiste quanto à inocorrência de propaganda eleitoral antecipada, bem como alega que não houve comprovação de que ele tenha sido responsável pela elaboração e distribuição dos adesivos que se constituíram na propaganda eleitoral antecipada. Ocorre que as razões não merecem prosperar, já que sua condenação ocorreu após a verificação de que a ampla divulgação da candidatura restou identificada no momento em que fotos com os veículos adesivados com a inscrição Deputado Baiano Filho, Amor e Trabalho pelo Araguaia aportaram aos autos, muito antes do período autorizado para se fazer propaganda eleitoral, fazendo com que o então candidato deixasse transparecer ao eleitorado suas pretensões políticas de concorrer às eleições, buscando conquistar o eleitor muito antes do prazo previsto, ocasionando ao pleito desigualdade de competição, ultrapassando os limites da promoção pessoal admissível, tendo realizado de maneira evidente propaganda eleitoral antecipada proibida por lei. Conforme bem asseverou o doutor representante do Ministério Público Eleitoral em suas contrarrazões recursais, os seguintes termos: com efeito, a alegação do recorrente de que não haveria prévio conhecimento por parte do recorrente e então pré-candidato Baiano Filho em relação à adesivagem de ambos os veículos delimitados na exordial não merece prosperar, eis que a participação direta do mesmo está cabalmente demonstrada na confecção de adesivos, porquanto possuem o mesmo padrão, imagem pessoal e slogan do nome, reclamando também em relação ao Baiano Filho a multa fixada na sentença. Em relação ao prévio conhecimento por parte do então pré-candidato, tal fato resta mais cristalino, levando-se em conta que, além dessa, houve outras representações por propaganda eleitoral extemporânea, todas em relação à adesivagem de veículos com a mesma propaganda do Baiano Filho, que possuem o mesmo padrão de imagem pessoal, slogan no nome, fazendo referência ao slogan Amor e Trabalho pelo Araguaia. Verifica-se que houve verdadeiro derramamento de adesivos de veículos na região de Barra do Garças, região esta onde justamente o Baiano Filho tem forte influência e possui a base de seu eleitorado no estado de Mato Grosso, região do Araguaia, norte do estado. Essa manifestação ministerial. Digo eu,
As fotografias dos veículos adesivados falam por si só, não havendo dúvidas de que se constituem propaganda eleitoral a favor do recorrente, sendo incontroverso nos autos que elas foram veiculadas antes do período autorizado para a realização de propaganda, portanto, antecipada ou extemporânea. Também não há dúvidas quanto ao conhecimento do recorrente, a ordem de confecção e distribuição dos adesivos, já que eram eles padronizados, ou seja, todos iguais, sendo encontrados em veículos diversos. Assim, as razões expostas no recurso não são suficientes para modificar o entendimento já esposado na sentença, até porque nada de novo foi trazido, pelo que nego o provimento ao recurso nominado, mantendo íntegra a sentença de folha 118 a 123. É como voto. Um voto, doutor André Posetti. Acompanho. Desembargadora Maria Helena. Ausente temporário, doutor Pedro Francisco. De acordo com o eminente relator. Doutora Agamenon. De acordo com o relator. O Tribunal, unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Ausente momentaneamente, eminente terceira vogal. Os três seguintes são da eminente desembargadora, vamos aguardá-la. Tem. Tá ok. Concedido. Acho que não tem nenhum processo, tem? Terça. Então deixa, né? Então, 2 da pauta, esse é de Vossa Excelência, a relatora. É o processo 13.949/2014, representação e veiculação de propaganda partidária, representante Ministério Público Eleitoral. Com a palavra a doutora relatora. É o PP. PDT. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo órgão ministerial que oficia nesta corte contra o PDT de Mato Grosso, Partido Democrático Trabalhista, por alegada violação ao preceito legal de reserva à difusão de participação política feminina, parcela do tempo autorizado pela Justiça Eleitoral para propaganda partidária. Alega o autor ministerial que no primeiro semestre de 2014 o PDT veiculou sua propaganda partidária em inserções regionais na televisão nos dias tais do mês de maio
perfazendo um total de 20 minutos, deixando de cumprir o preceito legado do artigo 45(4) da Lei 9.096, o que faria incidir a sanção disposta no referido dispositivo legal e seus parágrafos 2º e inciso 2, repercutindo na cassação do tempo equivalente a 5 vezes o lapso despendido na forma irregular, o qual equivale a um total de 10 minutos da veiculação a ser efetuada no semestre seguinte ao da decisão que eventualmente acatar a presente pedido. Junto ao parquê à mídia, contendo as alegações veiculadas, irregularidades, além de correspondente de gravação e tabelas fornecidas por esta Corte, contendo inserções de propaganda partidária para o primeiro semestre. Afinal, postula a condenação do partido representado na sanção prevista no artigo 45, parágrafo 2º, 2 da Lei 9.096, ou seja, cassação de 10 minutos do direito de veiculação por inserção de propaganda partidária na televisão. Devidamente intimado, o partido acerca da acusação que contra ele se processa no presente feito, notificação essa feita na pessoa de Juliene Paola dos Reis, secretária-geral, apresenta defesa técnica às folhas, todavia o advogado do representado carece de instrumento procuratório nos presentes autos, conforme citando e foi intimada a Secretaria-Geral do Partido representado para que, no prazo de 48 horas, regularizasse sua representação processual, quedou-se inerte a agremiação, deixando também de apresentar alegações finais. Manifestação ministerial, para que reitera o pedido contido na exordial. É o breve relato, senhor presidente. Senhora, a palavra do outro procurador. Senhor presidente, trata-se de mais uma daquelas ações em que o Ministério Público busca o cumprimento da norma que estabelece a denominada cota feminina na propaganda partidária, e eu reitero aqui os termos da petição inicial, pugnando pela procedência da representação. Então, a palavra, eminente relator. Senhor presidente, com a vênia de todos, uma vez que o caso é de bastante conhecimento deste pleno, eu vou pedir vênia aos senhores. Não estou conseguindo disponibilizar o voto. Se a assessoria puder me auxiliar, eu não estou conseguindo disponibilizar, estou lendo o voto escrito, mas eu estou em absoluta sintonia com a cota ministerial, julgando procedente o pedido formulado, condenando o PDT à cassação de 10 minutos do tempo de veiculação na televisão de sua propaganda partidária no próximo semestre em que houver tal tipo de inserção. Isto porque, ante a falta, a ausência da participação política feminina na sua propaganda política. É assim que estou julgando, senhor presidente. O meu terminal aqui está disponibilizado. Está disponibilizado, mas eu não consigo abrir aqui. O único interessado. A maior interessada. Algum voto divergente? Aqui. O Tribunal por unanimidade julgou procedente a representação nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Então, 3 da pauta, o processo 72.404. Ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, requerente coligação Viva Mato Grosso. Requerido Adriana Lúcia Vandoni Curvo. Desembargadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Coligação Viva Mato Grosso e Adriana Lúcia Vandoni Curvo. Trata-se de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico e por utilização indevida dos meios de comunicação social, formulado pela coligação Viva Mato Grosso, em face de Adriana Lúcia Vandoni Curvo, então candidata ao cargo de deputada estadual pelo PDT. Em apertada síntese, a coligação representante denuncia a ocorrência do uso indevido da concessionária TV Pantanal para achincalhar o então candidato a governador José Geraldo Riva e promover, por outro lado, a candidatura de sua concorrente, a hora representada Adriana Vandoni Curvo. Aduz que na data de 26 de 6 de 2014, a mencionada emissora de televisão, durante o programa Preto no Branco, apresentado por Antero Paz de Barros, exibiu entrevista com a então pré-candidata Adriana Vandoni, na qual lhe foram dirigidos vários elogios com referência explícita à sua postulação, à sua postulada candidatura a cargo de deputado estadual. E, em contrapartida, realizara
propaganda negativa do também pré-candidato José Riva, lançando mão de diversas expressões desabonadoras, tais como ele é ficha suja, uma Rapunzel em um castelo, e se sai de lá ele volta para Papuda, de onde ele foi e não deveria ter saído. Enfim, os comentários teriam sido pejorativos, caluniosos e injuriosos. Indica ter havido violação ao disposto no artigo 36A, inciso 1 da Lei 9.504, porque a entrevista realizada apenas com a hora representada não conferiu tratamento igualitário aos demais pré-candidatos, o que também se verificou nos depoimentos exibidos nos programas permeados de pedidos implícitos de voto. No dizer da representante, a TV Pantanal, concessionária de serviço público, veiculou de forma explícita a candidatura de Adriana Vandoni a tal ponto de tecer ilações como nossa candidata a deputada estadual e futuro governador Pedro Trax, sendo certo ainda, segundo a narrativa da Exordial, que este último teria pedido votos para citada representada, o que é permitido em programa normal de emissora de rádio ou TV, concluindo que fora este veículo de comunicação utilizado indevidamente por cerca de 28 minutos na data já mencionada, o que constituiria descarado abuso, porque tal tempo de exposição na mídia não lhe fora deferido sequer durante o horário eleitoral gratuito. Aduz que o abuso de poder econômico cometido continuaria sendo perpetrado pelo blog do Antero por reprodução ou repercussão daquela matéria, razão pela qual fora ele incluído no polo passivo da demanda, sendo pertinente asseverar, contudo, que esta relatora, por aplicação do Poder Geral de Cautela, determinou liminarmente a retirada de trechos do vídeo considerados ofensivos, com posterior exclusão daquele blog do polo processual, por decorrência do reconhecimento pela própria representante em emenda inicial de sua ilegitimidade passiva em face de não prever ordenamento jurídico qualquer sanção para as pessoas jurídicas em sede de AIS. Ao final, vindica a procedência integral dos pedidos contidos na peça inaugural, com a punição da representada de acordo com o que preceitua o artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64, quanto à cassação do registro de candidatura ou da diplomação, bem ainda com a decretação de sua inelegibilidade. A representada apresenta defesa às folhas, na qual preliminarmente suscita a inépcia da inicial por ausência de degravação das mídias contendo os fatos noticiados em que teriam sido veiculados as supostas ilicitudes denunciadas. Prossegue afirmando que a aludida entrevista não caracterizaria propaganda eleitoral irregular, pois não teria ocorrido pedido de votos a seu favor, divulgação de futuras propostas, menção à candidatura ou divulgação do número eleitoral, asseverando, ademais, que não teria tão somente expressado sua opinião, expressado tão somente sua opinião acerca do cenário político estadual sobre tais polêmicas então em vigor junto à opinião pública, por iniciativa exclusiva do então pré-candidato José Geraldo Riva, o que os teria plantado na mídia local, sem contudo imputar qualquer fato que possa consistir ofensa à honra e à reputação deste, tudo nos termos do artigo 36A da 9.504. Ao final, requer que sejam os pedidos julgados totalmente improcedentes. No tocante à questão preliminar suscitada pela representada, por entender que não ocorreu qualquer prejuízo no exercício da demanda da ampla defesa, e considerando que a degravação foi juntada à exordial, rejeitei monocraticamente a alegação de inépcia da inicial. Saneado o feito, conjuntada de instrumentos de mandado processual e outras diligências, vieram aos autos as alegações finais, em que a representante sustenta não haver a representada se defendido ou rebatido o tema principal da inicial, que consiste na acusação de abuso de poder e uso indevido de veículo de comunicação social, tendo se limitado a rechaçar a ocorrência de propaganda eleitoral irregular, em que pese não ser este o cerne da presente demanda. Neste sentido, aduz que teria restado comprovado, até porque não houve defesa nesse sentido, a utilização indevida do espaço da emissora da TV de Pantanal
para a promoção da candidatura da hora representada com nítido abuso de poder econômico a ensejar a procedência dos pedidos contidos nesta ação eleitoral. Alegações finais reiterativas da representada, em que, suscitando a ocorrência de verdadeiro abuso de direito de petição da parte autora, requerem procedência dos pedidos da exordial. A douta Procuradoria Eleitoral opina pela improcedência da presente ação de investigação judicial eleitoral, uma vez que fora baseada em um único e pontual evento realizado às vésperas da convenção partidária, pouco ou nada influenciando o eleitorado, e por não restar demonstrada a prática reiterada de uso indevido do meio de comunicação pela parte representada, não subsistindo gravidade suficiente em ensejar a severa sanção de cassação do registro ou do diploma, ou ainda da decretação de inelegibilidade da requerida. É o relatório, senhor presidente. A palavra do procurador. Senhor presidente, eu mantenho o parecer. Para o Ministério Público, essa situação ela se assemelha muito mais a uma questão de propaganda eleitoral irregular ou até mesmo antecipada, mas não o suficiente para a configuração de abuso de poder, e por isso, então, o parecer do Ministério Público é pela improcedência da AEG. Sustentado o parecer, retorno a palavra. É essa que é, né? Voto. Não subsistindo qualquer questão preliminar pendente de decisão, passo a análise dos fatos e das provas. A ilicitude eleitoral denunciada na peça consistiria na veiculação, no dia 26 de 6 de 2014, de uma entrevista na TV Pantanal conduzida por Antero Paz de Barros, cujo tema central inicial baseava-se na despedida da hora representada Adriana Lúcia Vandoni Curvo do programa televisivo que comandava, tudo por conta da necessidade de afastamento para concorrer ao pleito então iminente. Inicialmente destaco que, dada a gravação juntada às folhas e da visualização do conteúdo da mídia juntada às folhas, nota-se que a entrevista durou aproximadamente 28 minutos, na qual o apresentador, funcionários e proprietários daquela emissora de TV, o então pré-candidato Pedro Táxi e os familiares da hora representada, teceram elogios à sua pessoa e expressaram votos de sucesso em seu propósito de se lançar candidato ao cargo de deputado estadual do Mato Grosso. Apesar do tempo de exibição das falas e imagens alusivas à então pré-candidata Adriana Vandoni, naquele episódio televisivo, ainda que considerando os números e enaltecimentos às suas qualidades de mãe, esposa, etc., além de referência à sua decisão de se afastar para concorrer ao cargo eletivo, constato que não ocorreram pedidos de excesso de votos, em que pese não ser este o foco da presente demanda. Como bem destacado pela douta Procuradoria, o evento ocorreu antes da realização das convenções partidárias, em uma única oportunidade, e não restou comprovado nos autos a prática reiterada de eventual utilização indevida dos meios de comunicação social pela veiculação intensiva ou reprise de referido programa. O colendo do Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento de que uma única entrevista não caracteriza a gravidade exigida pelo artigo 22, 14 da Lei Complementar 64 para impor as severas sanções de cassação de registro de diploma da candidata beneficiado e as declarações de inelegibilidade dele e de todos os que tenham contribuído para a prática do ato. Nesse sentido, confira-se. Eu trago aqui, peço vênia aos senhores, está disponibilizado. O primeiro que cito é da relatoria da ministra Fátima Nancy Andrighi. Trago ainda outro da relatoria do ministro Félix Fischer. E concluo eu. Portanto, ao meu sentir, aliando-me ao entendimento do colendo do TSE, tenho que os fatos relatados e os pontos ressaltados acima não configuram a utilização indevida dos meios de comunicação com suposto abuso de poder econômico, não constituindo a gravidade que a norma exige para a incidência das sanções previstas no artigo 22, 14 da Lei Complementar 64, em face de tudo exposto, em sintonia com a manifestação ministerial, inexistindo a gravidade exigida para a severa sanção postulada nos termos da reiterada jurisprudência do colendo do TSE, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial. É como voto, senhor presidente.
Com o voto, doutor Pedro Francisco. Acompanho a eminente relatora. Doutor Agamenon. Acompanho o eminente relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanha a relatora. Doutor André Luiz Posetti. Voto de acordo com o voto do relator, senhor presidente. Como resultado, o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. 4. Apuração da eleição, totalização e proclamação das eleições gerais de 2014. Assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral, requerente, a desembargadora Maria Helena, é a relatora, com a palavra. Trata-se de processo de apuração das eleições, senhor presidente, gerais de 2014, atuado com fulgo no artigo 31 do regimento interno desta colenda Corte, por iniciativa da Corregedoria, cujo titular detém a competência para presidir a comissão apuradora conforme norma regimental esculpida no inciso 5 do artigo 20. Na data de 3 de julho de 2014, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou a Resolução 1462, que constituiu a comissão apuradora nas eleições gerais de 2014, presidida por esta relatora e integrada pelos eminentes pares Dr. Pedro Francisco da Silva e Dr. Agamenon da Alcântara Moreno Júnior, bem ainda disciplinou de modo inédito sua competência e atuação. As folhas determinei que todas as ações e decisões tomadas pela comissão apuradora fossem publicadas no Diário de Justiça Eletrônico e registradas no sistema de acompanhamento de documentos e processos, possibilitando, desse modo, máxima transparência ao processo de apuração. Em 1º de setembro de 2014, cumprindo-se as disposições contidas no artigo 64 da Resolução TSE 23405 e no artigo 8º do inciso 3 da Resolução TSE do TRE de Mato Grosso 1462, a comissão apuradora presidiu e concluiu com regularidade a audiência de verificação de dados e fotografia, após minucioso trabalho de revisão de todos os processos de registro de candidatura e das anotações virtuais destes decorrentes, conduzido pela Secretaria Judiciária desta Corte, determinei no dia 15 de setembro de 2014, com fulcro no artigo 53 da Resolução TSE 23405 e 8, inciso 4 da Resolução TRE-MT 1462, o fechamento do sistema de candidaturas, possibilitando deste modo a inseminação das 6.751 urnas eleitorais que foram utilizadas nestas eleições gerais. Na mesma oportunidade, foi emitido o relatório ambiente de votação. Na edição número 1744 do Diário da Justiça Eletrônica, de 16 de setembro de 2014, foram publicados os nomes dos candidatos aos cargos de governador, vice-governador, senador, primeiro e segundo suplente, deputado federal e deputado estadual, acompanhados dos respectivos números com os quais concorrerem em obediência do disposto no artigo 53 da Resolução TSE 23405 e 8, inciso 4 da Resolução TRE 1462. Seguiu-se a notificação pessoal de cada um dos candidatos cujos pedidos de registro haviam sido indeferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral para que, obtendo o provimento de eventual recurso interposto, comunicasse o fato à comissão apuradora para atualização da situação do sistema de candidaturas. Novamente, com o objetivo de tornar público a forma de totalização dos votos, publicou-se na edição 1762 de 4 de outubro de 2014, no Diário da Justiça Eletrônico, o edital número 5, que relacionou todos os candidatos em situações subjúdice. A oficialização do sistema de gerenciamento previsto no artigo 66 da Resolução TSE 23399 e no artigo 8, inciso 7 da Resolução TRE de 1462, foi realizado no dia 4 de outubro de 2014, em solenidade da qual participaram os membros da comissão apuradora, o doutor Procurador Regional Eleitoral de Mato Grosso e o excelentíssimo presidente deste tribunal, oportunidade em que foram extraídos relatórios espelho da oficialização e ainda a 0ª. Às 17 horas do dia 5 de outubro de 2014, novo relatório 0ª foi emitido, comprovando a total ausência de votos computados no sistema de gerenciamento. Por fim, concluídos os trabalhos de totalização, juntou-se aos autos o relatório geral de apuração no primeiro turno, o qual fora colocado à disposição dos interessados na Secretaria Judiciária desta Corte,
com notificação publicada no Diário da Justiça Eletrônica e mural eletrônico pelo prazo previsto no artigo 194 da Resolução do TSE 23399, não tendo sido impugnado consoante noticia a certidão de folhas. É o sucinto relatório, senhor presidente. E pedindo já antecipada vênias a todos, está disponibilizado na sequência todo voto que Vossas Excelências não só conhecem, como participaram ativamente do desenrolar dos fatos. E com a conclusão óbvia pela designação do dia 19 de dezembro de 2014 para expedição solene do diploma dos eleitos, em consonância também com o que já havia exteriorizado Sua Excelência o presidente desta Corte. Então, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, com disponibilizado o voto a Vossas Excelências, com a minuciosa e detalhada passos do ocorrido durante o feito e a observância do dia da expedição solene dos diplomas. Ouço primeiro do outro procurador. Senhor presidente, acompanhei pessoalmente todos os trabalhos que foram realizados e não tenho dúvidas em me manifestar de acordo com a proposição já antecipada pela nobre relatora, no sentido da regularidade do processo e pela designação da data para a diplomação. Doutor Pedro Francisco. De acordo com a eminente relatora. Doutora Gamelão. De acordo com a eminente relatora. Doutor Lídio. Também de acordo com a relatora. Doutor André Posé. De igual forma, de acordo. Também estou de acordo, que acompanhei o par e passo e cumprimento a eminente relatora e os membros da comissão totalizadora. O Tribunal, por unanimidade, aprovou o relatório geral de apuração do primeiro turno das eleições de 2014 para efeito de proclamar o resultado definitivo e os eleitos para os cargos de governador, vice-governador, senador da República e suplentes, deputado federal e deputado estadual no âmbito da circunscrição do Estado de Mato Grosso, lavrando-se a ata geral das eleições, oportunidade em que ficou designado a data de 19 de dezembro de 2014 para a expedição dos respectivos diplomas nos termos do voto da douta relatora em consonância com o parecer ministerial. Eu tenho toda a razão. O pleito transcorreu da forma mais transparente possível. Inclusive, esses questionamentos aí assim não encontram ressonância, até porque nos dois períodos houve a votação paralela em que trouxe urnas do interior, urna do interior e aqui da capital, fazendo a votação em tempo real, coincidindo todos os resultados sem qualquer obstáculo ou
falha. A assessoria de comunicação, inclusive, já está autorizada a fazer uma divulgação a respeito de todo o pleito e também a respeito da votação paralela, da qual o relatório encaminhado pelo juiz, coordenador da eleição paralela, determinei que encaminhasse aos eminentes membros cópia e também ao Tribunal Superior Eleitoral. O que nós temos aqui da resolução 1498, novembro nós temos sessões no dia 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 24, 25, 27 e 28, às 8h30. Como a partir do dia 4, né, vamos começar a receber as prestações de conta, qualquer alteração nesse calendário, já tem para segunda-feira pautado processo para julgamento e terça, e no desenvolver do mês nós vamos verificar da necessidade de continuar com a sessões já designadas, e eu creio que vai ser necessário para que cumpramos até o dia 11 de dezembro o julgamento das prestações de contas dos candidatos eleitos para que eles possam serem diplomados. Nesta oportunidade estão retornando às atividades normais os eminentes juízes auxiliares, tanto da presidência quanto da corredoria, doutora Edileuza Georgette e doutor Paulo Márcio, que quero deixar registrado os agradecimentos e o reconhecimento pelos relevantes serviços que prestaram nesse período de campanha, agradecendo-os de coração. Sempre estiveram disponíveis, não medir esforço a qualquer horário para estar auxiliando tanto a presidência como a corredoria. Também aos juízes auxiliares, que foram designados para acompanhar aos municípios que não dispõem de juiz, e dada a dificuldade dos locais também prestaram relevante serviço. Fica a eles também aqui registrado os nossos agradecimentos e reconhecimento também aos procuradores auxiliares, os promotores de justiça do Estado. Vamos encaminhar a todos os setores, a todas as instituições, externando o nosso reconhecimento por esses relevantes serviços que aqui prestaram. São essas considerações que tenho a fazer no momento. Deixo aberta a palavra aos eminentes pares. E eu dou ao procurador. Senhor presidente, só endossar as palavras de Vossa Excelência no que diz respeito aos juízes auxiliares, ao juiz, inclusive, da propaganda, que parece-me, salvo o melhor juízo, também devem retornar aos seus postos já, aos juízes doutora Edileuza e a mim especialmente, ao doutor Paulo Márcio, a quem realmente dedico todo o meu reconhecimento, minha gratidão a ele por ter nos auxiliado com muita determinação e compromisso nas eleições. E eu gostaria de solicitar ao senhor e ao pleno que estendessem a eles também aquela nota de louvor que estaremos enviando aos juízes das comarcas e ao ilustre representante do Ministério Público, este jovem guerreiro que aqui mostrou toda a sua competência.
Doutor Agamenon? Doutor Pedro? Doutor Lídio? Senhor presidente, eu vou corroborar o que Vossa Excelência mencionou a respeito dos juízes que aqui trabalharam, um adendo feito pela desembargadora Maria Helena, até porque, como todos sabem, eu já tive a oportunidade em 3 oportunidades, de ser juiz auxiliar da presidência dessa casa, e sabemos o quão difícil, quão importante é a figura do juiz auxiliar da presidência da corredoria. Além de serem meus amigos, mas e o Paulo está no WhatsApp aqui comigo falando, eu tenho que consignar que é um serviço difícil, mas que, diante da competência dos dois, brilhantou e ajudou muito no desenrolar dessas eleições. E gostaria também, senhor presidente, de demonstrar minha satisfação com a data de ontem, com a diplomação. Eu comentei com o senhor, quando eu recebi da Janes o itinerário do como que ia se desenrolar a diplomação ontem, para aprovação, eu achei interessante, mas sinceramente não tinha ideia não imaginava como seria satisfatório, como foi, como de fato foi a diplomação ontem das 3 escolas que participaram do projeto Voto Consciente. E até eu estou aqui com a tela aberta, né? A gente dificilmente vê uma manchete em retratar o que de fato foi, né? E eu queria até parabenizar a equipe da assessoria de comunicação, porque constou aqui, né, na matéria que está no nosso portal do tribunal, né, Voto Consciente, emoção marca diplomação dos alunos. Uma cerimônia alegre e emocionante, com discursos politizados, vídeos e programação totalmente voltada ao público jovem, foi realizada no auditório da Casa da Democracia, em Cuiabá, nesta quarta-feira, 29 de outubro. E, de fato, foi isso mesmo. Eu tive o privilégio de estar, e graças aos meninos padres, estar à frente da escola nesse momento, e tive o privilégio de participar de uma cerimônia que é muito mais força dos servidores que há muito tempo já trabalham nessa empreitada. No caso, especificamente do projeto, é desde 2011, né? E não tem como, novamente, e para que fique novamente registrado, reiterar os agradecimentos no nome da Janes, né, da nossa coordenadora, aos demais servidores. Eu não vou relacionar aqui, até porque foram relacionados ontem, e com certeza hoje eu esqueceria de algum, mas em nome da Janes eu queria estender aos todos mesmo que participam de um projeto tão importante e que traz as noções de cidadania, e a gente viu ontem, né, presidente, o retorno, né, isso que foi interessante nas entrevistas que foram realizadas. Então, gostaria de registrar isso. Também com a data de ontem eu digo da satisfação que tive e tenho a agradecer a Deus por ter me oportunizado dessa participação e de ver a conscientização dos jovens. Inclusive eu guardo ainda viva na memória que naquele bate-papo meio teatral ali com o nosso COJAC, o aluno levou os demais que o que ele colhia de todo esse processo que ele participou é a conscientização e levando aos colegas de que deveriam sempre nas eleições futuras voltarem para as propostas que os candidatos têm a apresentar à sociedade. Então, eu sinto gratificado por ver essa conscientização e espero, né, e poder ainda contribuir com eventos dessa natureza, né? Que conscientizando os jovens, nós teremos os homens do futuro. Doutor Douglas? Então, nada mais havendo,
Eu, com os agradecimentos a todos, declaro encerrada a sessão.